Sejam bem-vindos à última live da semana Paz de TDAH. Eu ouvi... Ouvi? Com certeza, né? Que pena! Foi tão bom. É sempre tão bom compartilhar esses momentos preciosos com você. É sempre tão bom aprender com o relato de outros pais, não é mesmo? Hoje é a última live da semana Paz de TDAH desta temporada e eu espero de coração que você tenha aprendido muito, que você tenha se emocionado, obviamente, e que você tenha, sobretudo, transformado algumas coisas aí dentro de você. Hoje eu quero falar um pouquinho antes de começar, né? Hoje eu vou conversar com a Isa. Isa, a hora que você estiver por aí, me dá um alô. Se você conseguir, por favor, pede a sua participação. Ih, já vi que você pediu aqui, maravilhosa, Isa. Eu já te chamo aqui, tá bom? Só vou bater um papinho aqui com a galera e eu já te chamo pra gente conversar. Mas antes, né? Antes de eu chamar a Isa, eu queria muito falar sobre tecnologia com vocês. Gente, graças à tecnologia, você tá aqui, você me segue. Graças à tecnologia, você tem a oportunidade de aprender mais sobre o TDAH. Graças à tecnologia, eu tenho a oportunidade de alcançar tantas famílias. Isso é maravilhoso. É imensurável o poder disso. Ontem na mentoria do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, eu até citei isso nos meus stories, a Bruna, que mora lá em Portugal, disse pra mim: Paula, eu fui levar minha filha aqui em uma neuropediatra, e quando eu cheguei lá, eu falei do seu curso, falei que eu estava fazendo o seu curso, e a neuro me disse: eu conheço a Paula Frati, pode continuar fazendo esse curso aí, porque ela é muito boa. Olha só, que preciosidade. O meu nome chegou lá em Portugal. Aliás, a Bruna, que mora lá em Portugal, tem a oportunidade de fazer um curso por conta da tecnologia. Então a tecnologia, ela encurta muito o nosso caminho, ela diminui burocracias, ela facilita a nossa vida. Porém, é muito preocupante perceber que algumas mudanças que exigem tempo, algumas mudanças que precisam de solidez, que precisam de fortalecimento, estão sendo tratadas como um caso de mágica, milagre, a fórmula mágica, a fórmula perfeita, a receitinha. E não é assim que funciona. O fato de você utilizar muito a tecnologia ao seu favor e para conhecer mais sobre o TDAH, muitas vezes faz com que você pense que é fácil, que é só você mandar uma mensagem lá com a sua perguntinha e você vai receber uma resposta que vai solucionar a tua vida. Ou é só dar aquela medicaçãozinha lá que vai solucionar todos os seus problemas. Ou é só dar aquela vitamina. Ou fazer aquilo e aquilo, seguir aquele passo a passo. E não é assim que funciona. Eu gosto muito de utilizar uma comparação que eu acho que faz muito sentido. Você moraria em uma casa que foi construída em apenas um dia? Imagina só, você passou lá na rua, tem um terreno baldio. Na volta do trabalho, tem uma casa no mesmo terreno. E uma placa, vende-se. Você compraria essa casa se você tivesse a oportunidade de comprar uma casa? Será que você iria escolher esta casa que foi construída em apenas um dia? Eu acho que não. Porque você, no mínimo, iria suspeitar. Mas, gente, como assim? Em um dia, construir uma casa inteira? Essa casa aí deve ser de papelão, não é possível. Gente, vocês estão me vendo? Ih, deu uma travada aqui. Voltei? Voltei aí pra vocês? Show. Eu dei uma travada, agora voltei. Então, assim, é claro que você não moraria numa casa construída em apenas um dia, porque construções sólidas exigem tempo. Existe um processo que precisa ser respeitado. Não dá pra confiar em uma construção tão rápida, tão milagrosa. Não dá. Não dá. Afinal, nós estamos falando de uma casa e não de uma barraca. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Porque para você alcançar
todas as transformações que você tanto deseja ver em você e no seu filho, você precisa seguir e respeitar um processo. E esse processo exige tempo e exige constância. Exige a sua dedicação. Por que eu tô falando tudo isso? Quando você coloca todas as expectativas de melhora em todos os profissionais à sua volta, e quando você cria a expectativa de que isso vai ser rápido, você se frustra porque não é assim que funciona. Não é milagroso. Reduzir sintomas do TDAH não é algo mágico que acontece num passe de mágica, com pequenas estratégias, 2, 3 dicas e aí você vai solucionar todos os problemas. Eu recebo mensagens aqui no meu Instagram de muitos pais dizendo: Paula, meu filho tem TDAH e ele é muito agressivo na escola, o que eu faço? Eu penso: amor, senta aqui, vamos conversar. O que você faz? Milhões de coisas você deve fazer. Não dá pra eu te dizer o que você vai fazer em apenas uma resposta aqui no Instagram. Ou pais que dizem assim: Paula, o meu filho tem dificuldade no aprendizado. Como é que eu ensino ele a ler e escrever? Amor, sério? É sério isso? Você realmente acha que existe como ler e escrever em 3 passos? Como diminuir a agressividade em 7 dias? Siga essa fórmula mágica e você terá muito sucesso. Isso não existe. Isso não existe. Então, você precisa entender que existe um processo. E esse processo depende de você, da sua mudança, do seu conhecimento, das informações que você, enquanto pai, mãe de uma criança ou adolescente com TDAH, vai buscar. Sem a sua participação na construção desta casa, não vai funcionar. Essa casa vai desabar. Você é um dos pilares mais importantes da vida do seu filho. Você precisa entender isso. Você precisa dessa solidez para ajudar o seu filho a se desenvolver de uma forma saudável, positiva. Eu quero garantir a você, presta atenção no que eu tô falando, eu estou garantindo que é possível reduzir os sintomas do TDAH do seu filho. É possível. Absolutamente possível. Eu estou garantindo que é possível diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. É absolutamente possível. Mas você precisa se envolver nessa história. Você precisa entender o que acontece na cabeça dele, no cérebro de uma criança ou adolescente com TDAH, porque se você não tem essa informação, esquece. Você vai patinar, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Todos esses nomes que estão aqui sabem disso, sabem do que eu tô falando. São os meus alunos do curso Fazendo as Pazes com TDAH. Eles aprenderam o funcionamento cerebral da criança, do adolescente com TDAH. Eles desenvolveram estratégias e ferramentas para reduzir os sintomas do TDAH, para ajudar as crianças e os adolescentes a se desenvolverem de uma forma saudável e positiva. Você também pode aprender. Se você quiser aprender comigo, eu terei o maior prazer do mundo em te ajudar, em te acompanhar de muito perto nessa jornada. Mas se você quiser aprender de outras formas, tá tudo bem também. O importante é: não desista de aprender. Não desista de aprender. O convite para você aprender comigo tá aí, tá válido. Quer dizer, tá válido hoje. Porque as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho se encerram hoje, às 23h59. Então, hoje você ainda consegue entrar para a próxima turma do curso, a turma 13. Hoje você ainda consegue ter o seu nome aqui. Ai, meu Deus, perdi o nome aqui. Vou colar depois. Hoje você ainda consegue ter o seu nome aqui neste mural, porque as inscrições estão abertas. Mas se você não quiser fazer
seguir essa jornada junto comigo, tá tudo bem. A gente vai continuar na nossa relação. Tá tudo bem. Você pode continuar consumindo os meus conteúdos. O importante é que você não desista de obter conhecimento, tá? Se você quer, comenta aqui, eu quero, que eu vou te mandar um WhatsApp não, um direct, desculpa, com algumas informações. E aí você vai poder entrar em contato com o nosso suporte e verificar todas as condições de pagamento, todas as informações referentes ao curso. Pode comentar aqui, eu quero, tá bom? Vou chamar agora a Isa. A Isa é aluna da turma 12 do curso Fazendo as Pazes com o de 10 anos. Isa, se achegue. Vamos conhecer a história dessa família. A Isa faz o curso junto com o seu marido. O marido não participa das mentorias, é lindo de ver, viu? Oi, Isa! Paula, tudo bem? Tudo Boa bem? tarde Você a todos. parece que eu te vi ontem. Me viu? Parece que assim, a gente estava junto até 10 horas, 10 e meia da noite de ontem, é isso? Juntas das 6 às 10h20, Pois 10h30. é. Tivemos uma mentoria maravilhosa, né, Isa? Maravilhoso, né? Meu esposo participou do finalzinho também. Até a Aninha, né? No finalzinho. Até a Aninha deu o ar da graça linda de Até viver. a Aninha deu o ar da graça. Ontem É, foi, assim, foi a última. Quer dizer, eu não quero que seja a última, né? Então, foi a quarta mas mentoria. sim, mas foi assim maravilhosa, né? Como Isso, sempre. que bom. Isa, conta aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quem é você? Quem é a Aninha? E como vocês chegaram até aqui? Então, eu sou a Isa, né? Mãe da Aninha, ela tem 10 anos e a Aninha sempre foi uma criança muito meiga, muito esperta. Amigos falavam que chamavam a Aninha de mini adulta, do tanto que ela era assim muito madura para a idade. Quando ela tinha 3 aninhos, um otorrino, ele falou para mim: essa criança é muito além da idade, porque ela toda a vida foi muito madura, muito esperta. Só que de um tempo para cá, essa Aninha meiga, ela começou a ficar agressiva, muito nervosa, mudar de humor assim. No minuto tá sorrindo, no outro tá xingando, brigando, né? Começou a se arranhar. Assim, os 2 anos e meio que antecederam ao diagnóstico dela foram, assim, bem difíceis, Paula. Bem difíceis mesmo. Porque a minha relação com a Aninha, essa filha que eu tanto sonhei, estava, assim, uma coisa muito desgastante. A gente brigava o tamanho que é o dia. Assim, especialmente nos 2 anos de pandemia, porque eu me tornei, além de mãe, dona de casa, cuidar de tudo, eu era professora. E foi, assim, muito desgastante, porque na hora das tarefas, assim, ela não tinha aula online. Assim, eu tinha que ir na escola buscar as tarefas, eles imprimiam, e eu trazia para casa e eu tinha que me virar, fazer com ela. Então, eu ensinava e eu exigia muito, eu exigia letra perfeita, eu exigia aquele caderno impecável e eu exigia muito dela. E eu percebia que quando eu estava ensinando, ela não parava quieta, ela estava chacoalhando, ou ela queria ir no banheiro, ou ela queria beber água. E assim, ela não parava um minuto. E eu ia ficando irritada, e ali eu gritava, eu, eu ficava nervosa, aí gerava um estresse assim insuportável, porque ela brigava, ela chorava, e quando chegava à noite a coisa estava tão assim, era, era um desgaste tão grande que quando o meu esposo chegava do serviço, ele já chegava nervoso também, por ter um dia desgastante, né, no trabalho, e a gente, assim, isso tudo estava prejudicando até o casamento, porque a gente estava numa fase que a gente não podia encostar, saía faísca, dava choque. A gente
brigava, e às vezes ela reclamava para ele que eu não estava tendo paciência, que eu tinha feito isso. E eu, Paula, eu fui babá a vida inteira. Eu fui babá durante 36 anos. Comecei com 11, eu cuidei de inúmeras crianças. E assim, aí meu marido me questionava: como que você tinha paciência com o filho dos outros e não tem paciência com a nossa? Você sonhou tanto com essa filha? E aquilo, eu me sentia uma péssima mãe. O cocô Aí eu cavalo parava, bandido. sim, eu parava para pensar e lembrava como que era que eu tinha paciência com o filho dos outros, né? Mas com filho é diferente, né, Paula? A coisa muda. O amor é maior e tudo, mas, assim, eu não sei explicar. Eu sei que estava muito desgastante. Aí todas as noites eu chorava, principalmente quando ela dormia. A hora que eu olhava aquela coisinha dormindo, aí eu desabava. Só que assim, o marido estava cansado, já estava dormindo, não via nada. Aí eu vinha para a sala, aí eu me acabava, chorando, me sentindo a pior mãe do mundo, por que estava acontecendo aquilo, mas até então eu não sabia do TDAH dela. Eu suspeitava. Mas quando eu comentava, porque assim, o ano passado foi um ano muito difícil, porque depois de 2 anos de pandemia em casa, voltaram às aulas presenciais. E foi um ano, Paula, em que assim, eu levei a Aninha todos os dias para a escola chorando. Eu levei ela, na hora de acordar para ir para a escola, Paula, era um desgaste tão grande aqui em casa, porque era um campo de batalha. Eu gritava com essa Aninha, ela não levantava, ela pedia mais um pouquinho. Ai, deixa eu ficar só mais um pouquinho. E ela começava a chorar. E para vestir a roupa era aquela luta. E quando ela saía para a escola, eu estava tremendo de nervoso. E teve dias de eu levar ela na escola e chegar em casa, eu desabar. Aliás, eu já vi no carro, dirigindo e chorando, que nem uma louca. E ele chegar aqui em casa e dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ela já ia na psicóloga desde os 5 aninhos, porque ela começou a desenvolver uma ansiedade por um trauma que ela sofreu no colégio onde ela estudava. Então, ela já ia na psicóloga, uma psicóloga excelente, que por sinal me ajudou nisso aí, porque ela não podia me perder de vista por causa do trauma que ela sofreu lá. Então, ela me ajudou nesse sentido aí, ela ajudou muito a Aninha, e elas criaram um vínculo, a Aninha criou um vínculo afetivo com ela, a Aninha tem uma confiança muito grande. Só que ela desligou do convênio, essa psicóloga, ela desligou do convênio, e aí foi onde a ansiedade da Aninha aumentou, ela tinha crises assim de ficar com as mãos trêmulas, suadas, a boquinha roxa, o coração se via bater assim na roupinha. E eu entrei em desespero. E essa ansiedade foi tão grande que gerou uma internação de 9 dias. Então, ali no hospital, ela passou por vários profissionais, né? Foi uma equipe cuidando dela, foram 9 dias, assim, bem sofridos. E a coisa estava tão feia, Paula, que eu vou relatar uma coisa que ainda me machuca muito, sabe? A gente brigava tanto que eu falava com ela, eu cheguei a falar com ela assim: você me odeia, né? Então pede Deus para me levar. E aquilo feriu a Aninha de um tanto que, passados dias que eu disse isso a ela, um dia ela virou para mim e falou assim: você fica tão nervosa, não tem paciência comigo, então pede Deus para me levar. Ela falou para mim. Eu falei, minha filha, abracei ela, falei, minha filha, não fala isso nunca mais. O que a senhora sentiu quando eu te disse isso? Eu falei, a pior dor que uma mãe pode sentir. Exatamente isso que eu senti quando a senhora me falou aquilo. Então, deu para a senhora sentir, entender o que eu senti e como eu me sinto até hoje? E ela relatou isso no hospital para todos os médicos. Eu morri de vergonha. E para cada médico que ela relatava, ela chorava. Então, isso mexeu muito com ela. E eu vi, assim, que não dava. Aquilo ali não dava, sabe? Eu estava sofrendo
muito, ela estava sofrendo muito, apesar, Paula, de que todas as noites ela chegava, me abraçava e me pedia perdão. Ela falava, desculpa, ela falava, mamãe, me perdoa, porque eu não sei por que eu faço isso, mamãe, quando eu vejo eu já fiz, a senhora me perdoa. Aí a gente se abraçava, eu também pedia perdão, eu pedia perdão para ela, a gente se perdoava, mas era isso todas as noites, no outro dia, as mesmas brigas, o mesmo desgaste, a mesma, sabe? Não mudava. Mas aí chegava a noite e pedia perdão. E aí ela dormia. Depois que ela dormia, aí eu desabava. Meu Deus, eu que queria ser a melhor mãe do mundo, como que eu tô agindo assim com a minha filha? Meu Deus, me dá uma luz. Aí quando ela saiu do hospital, eu, aí eu fui atrás de psicóloga, né? Aí ela começou a ser atendida por uma psicóloga lá que ela não gostou. E eu fui na psiquiatra e pedi, aí ela estava indo depois que ela saiu do hospital, foi sugerido que ela fizesse terapia ocupacional. Então ela começou a fazer terapia ocupacional, ia na psicóloga e, só que ela não simpatizou com essa psicóloga. Ela não teve aquele vínculo. Então ela ia, mas assim, eu sempre perguntava, e aí, filha, como foi? Normal, ela nem falava sobre o assunto. Aí eu pedi, como eu suspeitava que ela tivesse TDAH, a psicóloga falava comigo que não, que era coisa da minha cabeça, que ela não tinha nada, que ela estava ótima, e a TO a mesma coisa, me falava a mesma coisa. Aí foi quando eu insisti com a psiquiatra, ela não queria pedir avaliação neuropsicológica, né, pelo convênio, eu insisti e ela pediu. Aí foi feita a avaliação. Muito rápida, era coisa assim. A anamnese durou o quê? 20 minutos? A anamnese. E depois, foi assim, ela fez a avaliação e me deu um relatório assim, tudo perfeito. A minha não tem nada. Só que eu sou a mãe dela. E quem conhece o filho melhor que a mãe? Né? Ninguém. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu cheguei, Paulo, ouvi assim, que a minha família, nós somos uma família nós somos 7 irmãos. 5 irmãs e 2 irmãos. E assim, as que estudaram, que chegaram além, foi a minha irmã caçula e a minha irmã mais velha. Elas foram, seguiram, estudaram e fizeram. Hoje a caçula é pedagoga e tem a mais velha que ela é assim uma super, hiper, mega contadora, né? E as outras, a outra mais velha que eu, a segunda, ela parou de estudar na 8ª série. Aí eu concluí o ensino médio, mas assim, até uns 10, 11 anos eu era uma aluna excelente, maravilhosa, estudava responsável, fazia tudo sozinha e notas excelentes. Aí eu aprendi a colar, né? Aí perdi o entusiasmo. E aí veio a preguiça de estudar, né? Só que aí eu concluí o ensino médio, mas parei por ali, não continuei. Então, assim, aí tem alguns sobrinhos também que fizeram faculdade, que têm lá seus empregos. Tem uma publicitária, tem um outro lá que eu acho que ele mexe com informática, assim, ele é muito inteligente também. Mas tem os preguiçosos. E eu ouvia da minha família que o problema da Aninha era preguiça também, que ela não gosta de estudar, que ela tinha preguiça. E que eu não ficasse correndo atrás, procurando doença para ela, não, porque senão eu ia achar. E aqui eu me sentia muito mal, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí, e quando eu recebi esse relatório, não foi convincente. Inclusive, quando eu recebi esse relatório, ela foi algumas vezes, em algumas sessões, e a psicóloga, tanto a psicóloga quanto a TO, deram alta para ela. Falaram, Isa, a gente não tem o que trabalhar com a Aninha. A Aninha está ótima. Aí eu falei assim, mas e essas crises de ansiedade? Aí elas falaram, ansiedade todo mundo tem. E a TO chegou a me questionar,
Eu falei assim, eu comentava que ela estava rebelde, que ela estava muito agressiva, e que essa não era a filha que eu conhecia. Aí ela falou assim, mas aí você tem que colocar limites. E eu comecei a seguir o que ela falava. Tipo assim, aqui em casa, enquanto você estiver morando aqui, debaixo do meu teto, você vai seguir as minhas regras, você vai fazer o que eu mando. E eu via que ela me olhava assustada, e ela sentia muito, né, quando ela ouvia isso. Aqui você tem que fazer o que eu mando. Eu e seu pai que mandamos aqui. Então, assim, quer dizer, a criança não tem sentimento, né? Então eu tava assim, aquela pessoa, uma ditadora, né? Assim, muito, tudo tinha que ser a ferro e fogo. Aí tudo eu mandava fazer, aí eu falava uma, duas, três vezes, quatro, aí depois eu já começava a berrar. E eu gritava, e ela gritava mais alto comigo. E eu mandava Aí ela virava uma calar a loucura. boca. Uma loucura, Paula, uma loucura. Estava parecendo casa de louco. Eu falava às vizinhas aqui, eu devo ser a vizinha louca. E ela gritava mais alto comigo, e eu mandava ela calar a boca e me respeitar. E ela virava para mim e falava, mas a senhora não me respeita? Errada ela não tava, Não. né, Izzy? Então, e quando ela falava isso, eu tinha vontade de bater, mas aí eu me segurava. E eu, assim, era uma falta de autocontrole tão grande, Paula, que eu já cheguei a me bater na frente dela. Eu estapeava o meu rosto e ela via isso. Ela via isso, sabe? Eu cheguei a puxar meus cabelos, assim, nervosa com ela. E eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma luz. Foi onde eu resolvi partir de fazer uma avaliação neuropsicológica no particular. Aí procurei uma profissional, uma excelente, achei uma excelente profissional, nem é daqui da minha cidade, da cidade vizinha, mas eu falei, eu vou fazer. E fui olhar o preço, era um valor alto que fugia das nossas condições. Eu falei, mas eu vou à luta, eu vou. Aí eu fiz uma rifa, Paula. Em 2 dias eu vendi toda a rifa. Levantei o dinheiro para fazer a avaliação. Aí já marquei, fiz, para você ter uma ideia, só a anamnese durou 3 horas e 15 minutos. Só a anamnese comigo e meu esposo. Durou 3 horas e 15 minutos. Aí começou a avaliação. Cada sessão só com a Aninha durava 3 horas, 3 horas e 15. Foi uma avaliação minuciosa, bem feita. Aí quando eu recebi o laudo, aí o laudo não, o relatório, né, da neuropsicóloga, eu vi aquele relatório todo colorido, amarelo, vermelho, preto. Aí lá, ansiedade generalizada, na cor preta. Eu falei, meu Deus, o chão se abriu. Aí TDAH em nível elevado, com prejuízos nisso, naquilo. Eu não sei te falar agora, porque o relatório foi bem grande. E assim, com vários prejuízos. Aí o chão se abriu, né? Aí foi assim, uma semana eu tentando ingerir aquilo e eu só chorava, não na frente dela, né? Ela não percebia. Tanto que, assim, como ela é uma criança muito esperta, ela tá percebendo, ela sabe que ela tem um TDAH. Ela ainda não sabe o que é, porque a gente ainda não conversou, porque eu não cheguei nessa parte lá no curso. E eu só vou conversar com ela a hora que eu chegar. Tô louca Isso para aí. chegar, mas não tô avançando. Respeito passo a passo, né, Isa? Sim, com certeza. E eu comecei, e eu só chorava. E assim, não contei para ninguém, por enquanto, né? Porque assim, a neuropsicóloga, ela coloca a bomba na sua mão e fala, você que lute, né? Porque assim, ela não tem um... Ela é excelente, Paula, sabe? A neuropsicóloga que fez a avaliação. Aí ela me mostrou tudo, os prejuízos, mas me entregou, falou, agora você corre atrás, né? Não tem assim, mesmo porque nem tinha como ela me passar tudo que precisa fazer,
tudo o que precisa ser feito para ajudar a minha filha. E porque assim, eu sabia muito pouco sobre o TDAH. Muito pouco. Aí foi onde eu contei para minha maravilhosa irmã caçula, a Carla, ela inclusive está até acompanhando essa live. Beijo, minha irmã linda, muito obrigada por ter me apresentado a Paula, viu? Vocês duas são anjos. E eu contei para ela, desabafei com ela, falei, Carla, eu estou sem chão, deu TDAH, deu ansiedade e fez um exame, foi feito um exame também de processamento auditivo central, que deu 3 alterações e assim, até saber direitinho que isso não é uma coisa tão séria e que pode ser curado rapidamente, porque o TDAH vai ser para a vida toda, né? Mas o processamento tem jeito, mas aquilo, como eu não sabia o que era, entrei em desespero. Então eu conversei com ela, no outro dia ela me mandou o seu Insta. Aí eu já comecei a te seguir. Aí assim, eu enxerguei uma luzinha lá no fim do túnel. Falei, opa, peraí, essa mulher aqui é um fenômeno, né? Eu estava seguindo outras pessoas, mas pronto, eu passava por elas e tchau, o negócio agora é Paula Frati. Porque eu vi que a mulher, assim, detona o assunto, né? A mulher é expert. Então, assim, é aqui, encontrei meu caminho, é aqui que eu vou ficar. Então, comecei a te seguir e fui, né? Vendo suas lives, vendo seus... Só de ver, de acompanhar seu Insta, eu comecei já a mudar, né? Eu já comecei a mudar. Aí eu convidei, aí eu mandava tudo para o meu esposo, tudo que eu assistia eu mandava para ele. E falava assim, aí veio a jornada TDAH, se não me engano, do dia 13 ao 16 de janeiro. De janeiro, isso. Aí eu falei, não vou perder. Aí era um compromisso. Eu fiz um compromisso com ele. Falei, amor, você não marca nada, nós temos um compromisso. Aí eu dava o celular para a Aninha, carregado, vai para o quarto. Hoje, mamãe deixa você ficar no celular. Até a hora que eu acabar meu compromisso ali. Aí ela se esbaldava, né? Aí coloquei a jornada, nós assistimos os 4 dias, assim, assiduamente. Meu marido chegava muito cansado, ele começava a cochilar, opa, olha lá, presta então. E ele também gostou muito. Quando acabou a jornada, nessa semana da jornada, já houve mudanças aqui em casa. Só na jornada. Quando acabou, eu falei, peraí, nós vamos vender as calças, mas nós vamos fazer esse curso. Nem precisa vender as calças. Então, eu falei, mas nós vamos fazer esse curso. E ele falou também, ele falou, nós necessitamos desse curso. Porque a gente aprendeu muita coisa, mas tem muitos frutos a colher com a Paula ainda. Nós temos muito o que aprender. Aí fizemos, né? Sentamos juntos, fizemos orçamento, vamos cortar isso, corta daqui, corta daqui, vamos fazer o curso. Aí comecei a fazer, Paula, e assim, está sendo, está se resumindo antes e depois da Paula. Porque antes era assim, era tudo aos gritos. Aí, na hora de pegar o celular, era uma vida. Ah, espera só mais um pouquinho. Aninha, você tem meia hora. Mas aí eu já chegava. Às vezes ela estava vendo alguma coisa ali no WhatsApp com uma amiguinha. Eu chegava e tirava da mão dela. Aquilo era que falta de respeito, né? Agora eu entendo que é uma falta de respeito com ela. E eu tirava da mão dela. E ali ela saía chorando. Pro banho, eu falava 200 vezes, Aninha. Aí era uma luta para entrar no banho, outra luta para sair do banho. Agora, ela está com o celular, eu estipulo. Porque ela não tinha o celular dela. Ela usava o meu ou do pai. Então, agora a gente deu um celular para ela. Mas assim, eu já fiz as regras. Regras, né? Com punições, se forem descumpridas, as regras. Então, tem horário. Então, ela está lá com o celular. Aí eu falo, daqui meia hora,
é hora de entregar o celular, viu, Aninha? Tá bom, mamãe, espera aí. Mas aí, faltando 20 minutos, ó, Aninha, tá faltando 20 minutos, tá? Fique esperta, já resolve o que você tem que resolver aí, porque estão faltando 20 minutos. Aí vai diminuindo. Aninha, ó, mais 5 minutinhos, hein? Então, a hora que chega a hora de entregar, beleza. Eu fui diminuindo aquilo, eu aprendi, né? Então, como ela faz fisioterapia, probleminha na coluna, tem exercício para fazer em casa. Paulo, você não tem noção da guerra que era a hora desses exercícios. Ela fazia tudo mal feito, com uma vontade, porque a hora que eu chamava 1, 2, 10 vezes não ia, então eu já ia no grito, e já catava, e já sentava, vamos fazer o exercício. Então fazia tudo mal feito, com uma vontade. Hoje, com esse autocontrole maravilhoso que eu aprendi com uma senhora maravilhosa chamada Dona Paula Frati, que eu aprendi a ter esse autocontrole, eu chamo, filha, que tal a gente fazer o exercício ali na pracinha? Mamãe faz com você. A senhora vai fazer comigo? E vai naquela empolgação, naquela felicidade. Ali a gente faz caminhada junto, a gente conversa, a gente dá risada. Paula, eu estou vivendo o amor que eu preciso viver com a minha filha. Ah, coisa linda, Isa. Assim, mas até chegar aqui foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Porque eu era aquela babá que as crianças se apaixonavam por mim, gostavam mais de mim do que da própria mãe. As duas últimas crianças que eu olhei, que eu cuidei, assim, até hoje eu tenho contato com elas. O menino está com 19 anos, a menina com 17. Ela me manda mensagens: tia, não esquece que eu te amo. E a última vez que eu encontrei com eles, eu estava grávida. Nunca mais os vi pessoalmente, mas o contato e o que eu plantei no coraçãozinho deles ficou. Então, se eu fui essa babá tão especial, por que não ser essa mãe especial também? E eu tenho uma amiga que fala, mas eu não entendo, porque você é uma mãezona, eu nunca vi uma mãe igual você. E eu me perguntava, mas como? Como que eu sou essa mãezona que enxergam se eu me sinto a pior mãe do mundo para minha filha? Eu estou me sentindo a pior mãe do mundo. Então, assim, Paula, eu estou assim, com 30%, nem 30% concluído do seu curso. E as transformações, assim, já são, assim, visíveis, até mesmo no meu casamento. Com o meu esposo, a gente conversa, a gente tem um diálogo, sabe? Então, agora com a Aninha, amanhã é folga do papai. O que você quer fazer, Aninha? Ah, eu quero passar um dia lindo com vocês. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero andar de patins, eu quero fazer um piquenique. Bora lá. Então, a Aninha está mais feliz. Na escola, aquele ano passado, que foi a luta de ir todo dia para a escola chorando, hoje eu chamo ela um pouco mais cedo. Ela, mamãe, me dá mais 5 minutinhos. Beleza, só mais 5 minutinhos, hein? Hora que é para levantar, levanta de boa. Eu ajudo a colocar o uniforme, porque tá ali naquela moleza, sonolenta. Eu ajudo, sim, isso eu ainda faço, sabe? Mas faço com muito prazer, que daqui a pouco eu vou querer fazer. Só que ela quer essa autonomia de fazer as coisas sozinha. Só que tem aquele momento preguicinha que eu vou lá e ajudo. Mas acabou aquele estresse na hora de ir para a escola, Paula. As coisas, ela vai tranquila. E agora ela fica em período integral. Isso estava nos preocupando muito, porque ela é muito chata para comer. Ela não come em qualquer lugar. E ela está almoçando na escola. Ela fala, mamãe, eu só não repeti a terceira vez porque aquilo estava grande. Ela fala para mim. Então, assim, ela leva no primeiro recreio, ela diz que não gosta do lanche do primeiro recreio. Então, ela leva o lanche de casa. Aí, no almoço, ela almoça bem no lanche da tarde, ela come lá. E aí, assim, o dia que eu deixo ela levar o celular, eu deixo, tipo, na sexta-feira. Aí ela me faz uma chamada, eu vejo outra criança, a felicidade dela na escola, sabe? Coisa que não acontecia. Eu chegava na escola ano passado, conversava com a professora, porque ela não tinha conteúdo no caderno, Paulo. O caderno dela era todo desenhadinho, sabe? Era todo desenhadinho, não tinha conteúdo. Aí eu ligava para uma mãe, manda para mim a foto do que foi dado hoje, por favor. Mandava aquele monte de conteúdo no caderno dela, não tinha nada. Eu ficava desesperada,
desesperada que eu não tinha conteúdo para estudar com ela. Ela não sabia me dizer o dia que tinha prova. E eu chegava na escola, a professora falava assim, ela não tem um pingo de interesse. E eu brigava com ela. E aquilo estava sufocando. E ela perdia cada vez mais o interesse pela escola, Paula. Isso estava sendo muito frustrante. E agora não. Quando eu mudei, quando eu passei a me conhecer, para eu poder ajudar minha filha, as coisas assim, são outras. Ela, eu passei a entender. E quando eu entendi como o cérebro dela funciona, porque assim, eu me pergunto, porque você fala assim, a maturação do cérebro da criança TDAH tem um atraso de 2 a 3 anos, né? Mas em algumas coisas ela é tão madura que eu falo que se ela não tivesse esse atraso, ela já era uma adulta. Porque ela é muito madura. Só que para outras coisas, ela age como uma criança de 6, 7 anos. Só que agora eu entendo por quê. Então eu não brigo com ela. Eu acolho. E isso tem sido maravilhoso. Então, quando eu vou fazer, quando ela tem as crises de raiva, que ainda acontecem, e ainda tenho que mudar muito, ainda tenho que mudar muito para chegar onde eu quero, porque ainda tem. Eu ainda tenho meus rompantes, eu ainda tenho meus descontroles, eles ainda acontecem, claro. Ela tem os descontroles dela, só que agora, de uma maneira mais leve, porque ao invés de gritar e virar aquele inferno, digamos assim, agora tem um acolhimento. Ah, agora você está com raiva? Então vai lá, pensa, pensa. Pode, descarrega sua raiva. Quando você estiver mais calma, a gente conversa. Aí a história é outra. Antes, Paula, ela queria, na crise de nervo dela, ela ia para o quarto, eu ia atrás falando. Eu ia atrás no ouvido dela e aquilo era massacrante para ela. Ela me deixa em paz. Eu não vou deixar, porque quem manda em você sou eu. E você vai me ouvir. Era horrível. Aí ela chorava, depois eu ia para outro canto e eu chorava, não deixava ela me ver chorar. Mas eu não dormia chorando. Agora não, eu sei que ela precisa do tempo dela. Ela tem raiva, ela tem sentimentos. Não é porque é uma criança que você não tem que ser assim. Eu fui criada assim. Só que os tempos são outros. E hoje, alguma coisa que acontecia lá no passado me machuca. Alguma coisa que acontecia lá quando eu era criança, né? Porque nossos pais, coitados, eles são pais excelentes, mas eles criavam da maneira que era na época. Só que eu não posso reproduzir agora na minha filha, né? Apesar que eu não fui criada apanhando, só que assim, a criança não tinha essa de pais ouvir, tinha que ser a regra do pai, ponto final, né? Então, agora, não é assim, eu mando, você tem que me obedecer, porque você é criança. E o sentimento dela não conta, né? Ainda mais uma criança esperta igual ela. Ela falava assim, como eu vou te respeitar se você não me respeita? Então, assim, aquilo me enchia de raiva. Nossa, por que ela tá falando assim comigo? E eu cheguei a bater, sim, algumas vezes. Não sou aquela mãe de bater. Ela tem 10 anos, vai fazer 11 em maio. Pouquíssimas vezes na vida eu bati, eu dei uma chinelada. Só que nesses controles, eu cheguei a bater na boca dela umas 2 vezes. E isso me machuca a alma quando eu lembro, né? Porque eu percebi que a Aninha, ela não estava me respeitando, ela estava com medo de mim. E tinha momentos em que ela me olhava com ódio, Paulo. Ela me olhava com ódio. Eu percebia ódio no olhar dela. Você tem noção do que é isso para uma mãe? Isso não acontece mais, Paula. Graças a tudo que eu estou vivendo no seu curso, graças a tudo que eu ainda tenho que viver, porque ainda tem 70% pela frente, e eu posso imaginar quanta luz ainda tem, né? Quanto caminho de flores ainda vai abrir na minha frente.
né? Porque, assim, tá melhorando tudo, não só com a minha filha, mas com meu marido, sabe? A nossa família é mais feliz e eu tenho certeza que a gente vai ser mais feliz ainda. Teve um momento que eu cheguei a falar com meu esposo, ó, vai seguir sua vida, eu vou embora com a minha. Cheguei a falar isso para ele. E eu não consigo imaginar minha vida sem esses dois. Então, assim, eu tenho muito a te agradecer. Mais uma vez, agradecer minha irmãzinha por ter me apresentado você. E, e assim, eu não quero te perder, não. Não quero te perder de vista. Não quero soltar sua mão, porque eu sei que eu tenho muitos frutos a colher ainda. E, mamãe, eu queria falar para vocês, não desistam dos seus filhos, não desistam de lutar por eles, tá? E, e eu indico, super indico a Paula para ajudar vocês, como ela tem nos ajudado, assim, de uma maneira imensurável. E Uau! eu só tenho a agradecer por tudo e por tanto, Paula, porque você foi, assim, um divisor de águas nas nossas vidas. E poder transmitir todo o amor que eu tenho por minha filha, agora de uma maneira tão leve, que, assim, sem briga. Sabe o que é passar dias e dias sem ter briga com a sua filha? Só carinho, sabe? Isso é libertador. Não tem Eu não preço, tenho né, Isa? não tem preço, Paula. E eu pagaria mais 1000 vezes esse curso, eu cataria latinha se fosse preciso, mas assim, eu quero ir até o fim, te acompanhar em tudo, e se houver novidades lá pela frente, vamos comprar e vamos fazer, porque outra coisa, eu tinha muita resistência à medicação. Tanto quando ela teve a última crise de ansiedade, que foi a pior de todas, eu vi minha filha desfalecendo, Paulo, com a boca. A gente estava na igreja e ela falou: mamãe, eu não estou passando bem. Eu falei: mas aguenta, mão, aguenta um pouquinho. Mamãe, eu não estou, vamos embora. Eu não levei ela embora. E ela começou, a boca foi ficando branca, a mão suando, o coração servia fazer isso aqui, ó. Aí vieram as irmãs, levaram para o banheiro e eu vi minha filha desfalecendo, a boca dela foi ficando roxa. Eu entrei em desespero e eu já estava com a receita do remédio da ansiedade. E eu não tinha comprado, eu estava resistindo. Talvez se eu tivesse já iniciado o remédio, eu não tinha passado. Tanto é que depois que eu iniciei com esse remédio, ela não teve mais crise de ansiedade. Então, é, se for preciso, a consulta dela está agendada com uma psiquiatra, porque ela ainda não está sendo medicada para o TDAH. E talvez nem precise, do jeito que as coisas estão. Talvez nem precise de uma medicação, né? Com esse nosso apoio, com as mudanças, com essa transformação que está sendo feita, né? E eu vou precisar do apoio da escola também, que a gente vai agendar uma reunião. E, assim, se preciso for ela tomar o remédio, tudo bem, ela vai tomar. Se for preciso para ela ter uma qualidade de vida melhor, para ela ser mais feliz com a medicação, ainda que seja tarja preta, ela vai tomar. Se não for preciso, ótimo. Mas se for, a minha mente já está aberta para isso, para eu aceitar. E aquele grupo de apoio, Paula? O que é aquilo? Todo dia eu choro horrores, porque eu vejo quantas e quantas mães estão no mesmo barco que eu. É uma multidão inteira, eu não estou sozinha.
E ali é uma troca de experiência, assim, a gente vê relatos muito parecidos com o que a gente passa, sabe? E uma troca experiência com a outra, a sua vivência, a sua experiência, e fala, ó, eu fiz isso com meu filho, não deu certo, mas aí com a outra deu, sabe? E vai passando as alternativas. É muito bom. Esse curso, E assim. as mentorias? A mentoria, então, eu só perdi uma porque não estava bem, eu estava doente. Eu estava, sei lá, eu não conseguia assistir. Só uma. Mas, assim, ai, mas as outras eu fiquei ali firme e forte o tempo todo. As mentorias são maravilhosas, né? Eu quero continuar com essas mentorias, né? Eu não quero ter... Isa, olha só, deixa eu te falar algumas coisas. Quero muito deixar Diga, essa live minha querida. salva. Então a gente não pode se estender muito para eu poder salvar essa live preciosa. Ah, Primeiro, sim. eu quero dizer que eu nem falei nada ao longo do seu relato, porque eu fiquei assim, ouvindo, aprendendo, pensando, refletindo aqui, fui navegando nesse seu relato, que foi cheio de emoção, cheio de desafios, mas muitas transformações. Você Muito. disse que só fez 30% do curso, né? Você está entrando no módulo Módulo 6, 5. No 5 módulo 5. E módulo agora que 5. eu, e agora que eu vou entrar no TDAH Isso. mesmo. Então E agora olha você vai. quanta transformação já foi Pois feita. é isso que eu ia dizer. Aí depois tem os mini cursos, tem os bônus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? 30% desse curso e você já absorveu. E não só absorveu, mas executou, colocou em prática o seu aprendizado e viu Sim, tantas transformações. E eu sim, acho, Isa, que a maior transformação, a maior e a mais importante, é fortalecer o vínculo entre pais e filhos. sim, com certeza. Essa está sendo minha maior vitória. Isso é Essa está muito sendo a minha maior importante. vitória, A Paula. Aninha vai te agradecer eternamente por você ter se disponibilizado a se tornar uma mãe aprendiz, por você ser tão parceira, tão amiga. E os erros nos constituem mesmo enquanto pessoa, né? E os nossos Sim, filhos são capazes de lidar com as nossas falhas. O que eles não são capazes de lidar é quando a gente não aprende com as nossas falhas. E você está se dando a oportunidade de aprender com os seus erros. Você está se dando a com oportunidade certeza. de fazer diferente. E isso, Isa, é o mais importante. Isso tem muito valor. Muito valor. Eu sinto um orgulho gigantesco de você, das suas transformações. Só Só para tenho a te contar um relato agradecer. aqui, a primeira vez que a Isa participou da mentoria, ela teve um problema no áudio, não conseguiu falar. Ai, Essa que mulher, vergonha. lembra, Isa? Não precisa ficar com vergonha, não. Essa mulher ficou nervosa, ficou, Não, e a Aninha estava aqui, presenciou tudo, viu né? tudo. E Ela aí, viu tudo. pois é, e E eu aí comecei ficou a... Eu nervosa e esqueci, começou a chorar. E aí eu eu vendo esqueci ela, que vocês estavam me vendo. e eu tava te vendo, eu falando com você, mas você não tava me ouvindo. E aí liguei, mandei mensagem pra Camila, que faz parte da equipe. Eu falei, Camila, pelo amor de Deus, Camila socorre a maravilhosa. Isa. A Camila me socorre sempre. A Camila não existe, um amor. Camila é maravilhosa, né? E Maravilhosa. aí eu falei, Camila, socorro, a Isa tá nervosa aqui na mentoria, a gente tá tentando falar com ela, e ela não tá ouvindo a gente. Pelo amor de Deus, resgata essa mulher. E aí a Camila foi lá e tal, resgatou Isa. Isa entrou pra mentoria, e aí a gente começou a conversar, e foi maravilhoso, né? E eu Mas estava eu super entendi a sua nervosa, né, Paula? ansiedade, porque você estava tão disposta a aprender, e você estava vendo a preciosidade daquele momento, que você, meu Deus, eu não posso perder isso, como que eu não tô conseguindo ouvir Então, tudo? eu esperei tanto, né? Porque eu ficava louca para chegar nas mentorias ao vivo, porque assim, ali eu aprendia mais e eu tirava minhas dúvidas. E eu não conseguia te ouvir, aquilo foi batendo o desespero. E os minutos foram passando e eu não conseguia.
E aí eu comecei a chorar, eu comecei a xingar, e esqueci que vocês estavam me vendo. Você não tem isso gravado não, né, mulher? Tenho. Ah, misericórdia. Tenho, porque as mentorias ficam salvas, né? Para quem não pode Ai, assistir. Jesus. Mas não dava para te ouvir, só dava para te ver. E a gente sabia você Ainda chorando. bem. E todo mundo Ainda bem. preocupado com você, a turma toda preocupada com você. Gente, como vamos ajudar Menos isso? mal. E E as eu mães via tentavam falar com você tentando pelo ajudar, chat. né? Todo mundo. Deu Mas tudo certo. a ansiedade estava tão grande que eu não conseguia enxergar e não ia no lugar. Eu sei, eu sei. Mas olha, deu tudo certo. Eu só contei essa história, na verdade, Isa, porque eu acho que isso mostra um pouquinho do seu processo, essa ansiedade de aprender e de colocar em Sim. prática os seus aprendizados. E isso é muito legal. Você entrou no curso em janeiro, nós estamos em março. Você já falou 2 meses. Vai ficar arrepiada, meu Deus, eu tô muito arrepiada de falar com você. 2 meses e você falou de mudanças no seu casamento, de Sim. mudanças na sua relação com a Aninha. Você falou das mudanças da Aninha em relação à escola, em relação à ansiedade. Cara, olha quantas mudanças em 2 meses, é Paula. pouquíssimo tempo. Sim. Eu recebi o diagnóstico dela no final de novembro, né? Então, assim, aí foi a luta atrás de informações, de conhecimento. Como eu te disse, eu não sabia nada sobre o TDAH. E foi quando eu te encontrei. Aí, Um beijo para Carla, né, que nos apresentou. sim, um beijo para a Carla que nos Ó, apresentou. Carla, Maravilhoso. lindeza. Isa, olha, eu quero te agradecer imensamente por Paula, eu que você vir agradeço. até Não aqui tem compartilhar esse palavras. lindo relato. Que coisa linda, viu? É um relato muito emocionante. Muitas mães, enquanto você estava falando, se viram na sua fala, se emocionaram junto com você. Pode ter certeza que o seu relato, ele impacta muitas pessoas. Muitas famílias têm a oportunidade de aprender com as suas vivências. Muito Gente, obrigada, viu? vocês que não comecem a seguir essa mulher, façam o curso, porque ela transforma vidas, tá? E assim, aquele desespero que estava aqui com a minha pequena, meu maior sonho, ela é minha vida, ela é tudo para mim. E que desgaste, só briga, 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 meu Deus, não era eu, Paulo, não era eu. E agora a coisa tá assim, só amor, Ah, que delícia. só amor. Parabéns, viu, Isa? Agora eu choro Parabéns por de ter felicidade. tornado essa jornada mais leve. E pode ter certeza de uma coisa, é só o começo de tantas outras transformações que virão pela frente. Eu estou muito ansiosa para acelerar e chegar lá na frente logo. Vai dar tudo Mas eu estou certo. indo com calma, porque, como eu te falei, através do diagnóstico da Aninha, a gente está descobrindo que a gente também tem alguma coisa desse tal TDAH aí, meu esposo e eu. Porque, assim, muita coisa é igual, sabe? E a gente vai trabalhando, né? A gente vai trabalhando e vai dar tudo certo. E a tendência agora, daqui para frente, é melhorar cada vez mais, né? A gente está se conhecendo mais, né? E uma coisa que eu não conseguia era ter esse autocontrole, porque isso vem desde a infância, porque eu me lembro quando acontecia uma coisa que não era do meu agrado, eu ia lá, eu sentava minha cabeça na parede, eu esfregava o pé no outro até sangrar, e a Aninha eu comecei a ver arranhões nela, arranhões horríveis, devido às brigas nossas. Porque ela entrava no quarto e ali ela ficava tão nervosa que ela se arranhava toda. Acabou isso, acabou, Que sabe? bom. Então, é só amor daqui para frente. E eu tenho certeza, a gente tem muito fruto a colher ainda com esse seu curso. Pode ter Tenho certeza certeza. disso. Porque 30%, e eu já colhi tanto, são tantos cestos cheios, aí você imagina, né?
Falta 70% ainda. Eu não vou dar conta, eu vou ter que distribuir. E vai distribuir, porque assim você ajuda outras pessoas. É isso aí, Com Isa. certeza, Paula. Isa, muito obrigada, viu? Um beijo enorme em você, na Aninha. E a gente segue juntas. Com certeza, Paula. Um beijão, viu? Fica com Deus e Deus te abençoe por tudo, por tudo, por tudo. E dá um Amém. beijão na mamãe. Pode deixar. E, e pode deixar, eu vou visitar meu sobrinho Neto e vou te dar um alô. Isso aí. Vem tomar um café comigo. Quem sabe a gente encontra lá na padaria Na Real. padaria Real, comer uma Comer coxinha. aquela Eu vou comida, gostar. A gente pode combinar. com Tá certeza. bom, querida? E eu não quero que demore muito, não, porque eu tô com muita saudade do meu sobrinho. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ai, gostoso. Então tá bom, Isa. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, eu. Beijo no seu coração. Gente, uau! Caiu um cisco aí no seu olho? Porque no meu caiu várias vezes ao longo desta fala emocionante da Isa. Quantas transformações, quantas transformações. Transformações que não têm preço. Não tem preço. Quanto que você pagaria para ter uma relação mais leve, mais equilibrada com o seu filho? Não existe valor. Não existe preço. Não existe. Quanto que você pagaria para o seu filho ser feliz na escola? Para sua família voltar a ter harmonia? Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, eu fico extremamente feliz, orgulhosa. Orgulhosa dos meus alunos, orgulhosa desse trabalho lindo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho. Dá muito trabalho, mas é muito gostoso. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir relatos como o da Isa e como o relato de todas as pessoas que participaram aqui ao longo dessa semana, o coração se enche de alegria, de gratidão, e aí a gente pensa, putz, é sobre isso. A gente tá no caminho certo, viu? Muito bom. Bom, as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas, porém se encerram hoje, às 23h59. Se você quer fazer parte da próxima turma, comenta aqui eu quero. Eu vou te mandar um direct com mais informações. Ou clica no link que está lá na minha bio. Você clica no meu nome aqui, vai aparecer minha página inicial do Instagram. E lá tem um site, um link. Clica lá que tem todas as informações. Tá bom? Quero agradecer a todos os pais que participaram da Semana Paz de TDAH. Foi incrível, 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 incrível. Eu gosto de dizer que é a semana mais linda, mais florida, mais emocionante desse Instagram, porque é quando a gente consegue ouvir as transformações e concretizar um trabalho bem feito. Isso é muito maravilhoso. Quero agradecer também as minhas parceiras de trabalho de vida, Fernanda e Camila. Não seria possível sem vocês, então muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente segue juntas sempre. E quero agradecer também a todos vocês que participam, que interagem comigo diariamente aqui no Instagram e que levam esse trabalho para frente, que compartilham os conteúdos e esses conteúdos compartilhados vão alcançando outras famílias e outras famílias e outras famílias e outras famílias. Então, assim, isso é muito maravilhoso. Obrigada, minha gente. Quero o seu nome aqui, ó. Aqui eu quero o seu nome. Vem. Vem. Clica lá no link do meu perfil. Tô te esperando.